Bom dia, povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho, celebramos a festa de São Tomé, apóstolo. Nesta manhã santa, a igreja nos convida a recordar aquele discípulo que passou da dúvida para uma fé profunda ao encontrar o Cristo ressuscitado. E nesta manhã o Senhor te encontra exatamente onde você está. Talvez você tenha acordado hoje tentando parecer forte, mas por dentro esteja cansado de esperar uma resposta de Deus. Talvez você tenha rezado tanto por uma situação que começou a pensar que o céu ficou em silêncio. Talvez ontem à noite você tenha olhado para o teto antes de dormir e perguntado baixinho: Senhor, o Senhor ainda está comigo? Talvez você esteja carregando uma preocupação que não contou nem para a sua família. Talvez você esteja sorrindo para todos, mas escondendo um coração machucado. Talvez você esteja perdendo a esperança porque as contas continuam chegando, porque o tratamento parece não avançar, porque alguém que você ama se afastou da fé ou da própria família. Talvez você esteja vivendo dias em que acredita mais no medo do que nas promessas de Deus. Talvez exista dentro de você uma luta silenciosa entre aquilo que seus olhos enxergam e aquilo que seu coração deseja acreditar. Talvez você esteja dizendo: se eu pudesse ver um sinal, se eu pudesse sentir Deus mais perto, talvez fosse mais fácil continuar. E sabe o que é mais bonito no Evangelho de hoje? Jesus conhece exatamente esse lugar do coração humano. Ele conhece o lugar da dúvida. Ele conhece o lugar da espera. Ele conhece o lugar onde a esperança parece pequena. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: Deus vê, Deus conhece, Deus não te esqueceu. O Senhor sabe quantas lágrimas você derramou quando ninguém estava olhando. Ele conhece o peso que você leva para o trabalho. Ele conhece o silêncio da sua casa. Ele conhece a saudade que mora dentro de você. Ele conhece aquela oração que você faz há meses ou até anos sem desistir completamente. Mesmo quando você pensa que sua fé é pequena, Deus continua olhando para você com amor. Hoje não é você quem encontrou este vídeo por acaso. Hoje é o Senhor que veio ao seu encontro. Assim como Jesus foi ao encontro de Tomé, Ele também entra na sua casa, atravessa as portas fechadas do medo e se aproxima do seu coração. Antes de continuarmos nossa oração, eu quero fazer um convite muito simples. Escreva nos comentários, como uma verdadeira oração: eu confio em Ti, Senhor. Escreva com fé, não apenas como uma frase, mas como quem coloca diante de Deus toda a própria vida. Agora eu vou rezar por você com muita fé. Nós começamos este momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, neste início de manhã, antes que o dia comece a correr, antes que as obrigações tomem conta do meu tempo, eu paro, eu respiro e me coloco diante de Ti. Obrigado porque eu despertei para mais um dia. Obrigado porque, mesmo sem perceber, a Tua misericórdia já me sustentou durante toda a noite. Neste momento, Senhor, eu quero colocar toda a minha vida diante de Ti. Eu Te entrego este dia que começa, entrego as tarefas que me esperam, entrego o trabalho que preciso realizar, entrego as pessoas que vou encontrar, entrego as conversas que ainda vou ter, entrego as decisões que precisarei tomar, entrego aquilo que me alegra, entrego também aquilo que me preocupa, entrego os sonhos que carrego há tantos anos, entrego os planos que ainda não deram certo, entrego aquilo que eu mostro para todo mundo e entrego também aquilo que eu escondo até de mim mesmo. Entrego as palavras que consigo dizer e entrego aquelas lágrimas que eu engulo em silêncio. Entrego aquilo que enfrento todos os dias e entrego também aquilo que venho evitando porque tenho medo. Recebe, Senhor, o meu coração exatamente como ele está nesta manhã, sem máscaras, sem aparência, sem precisar fingir que está tudo bem, porque diante de Ti eu posso ser verdadeiro. Tu conheces minhas forças, mas conheces também meus limites. Sabes quando eu estou confiante e sabes quando a insegurança tenta dominar meus pensamentos. Por isso hoje
eu escolho começar este dia não confiando apenas nas minhas capacidades, mas confiando na Tua presença. Mesmo que eu ainda não veja todas as respostas, mesmo que muitas perguntas permaneçam abertas, mesmo que existam situações que eu não compreenda, eu quero caminhar contigo, porque eu sei que a Tua presença vale mais do que todas as certezas que o mundo pode oferecer. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar conosco. O Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 24 a 29, nos apresenta uma palavra muito forte de Jesus. Jesus aparece aos discípulos ressuscitado, mas Tomé não estava presente naquele primeiro encontro. Quando os outros lhe dizem que viram o Senhor, ele responde que só acreditará se puder ver as marcas dos cravos e tocar o lado de Jesus. Dias depois, o próprio Jesus vem ao encontro de Tomé e lhe diz: não sejas incrédulo, mas fiel. E conclui com uma promessa que atravessa os séculos e chega até nós nesta manhã: felizes os que creram sem terem visto. Você percebe o que Jesus está dizendo? Ele não está rejeitando Tomé, ele não está humilhando aquele discípulo por causa da sua dúvida. Pelo contrário, Jesus vai ao encontro dele. Jesus conhece exatamente a ferida que existe dentro daquele coração. Tomé não precisava apenas de uma explicação, ele precisava de um encontro. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando na sua vida hoje. Você já ouviu muitos conselhos, já escutou muitas opiniões, já tentou resolver tudo sozinho, mas no fundo, o que o seu coração mais precisa é experimentar novamente a presença de Jesus. Quantas vezes nós também nos parecemos com Tomé? Quantas vezes acreditamos que Deus só está conosco quando tudo dá certo? Quantas vezes pensamos que a fé depende de enxergar primeiro para só depois confiar? Quantas vezes dizemos: quando minha família mudar, eu volto a ter esperança. Quando o exame vier bom, eu vou acreditar. Quando o dinheiro aparecer, eu vou descansar. Quando aquele problema terminar, eu vou confiar. Mas Jesus nos ensina outro caminho. Primeiro vem a confiança. Depois, no tempo de Deus, chegam as respostas. Porque a fé não é fechar os olhos para a realidade. A fé é abrir o coração para a presença de Deus dentro da realidade. É acreditar que Jesus continua caminhando conosco mesmo quando não conseguimos percebê-lo. Talvez você tenha entrado nesta manhã pensando apenas nas dificuldades que o esperam. Talvez a preocupação com os boletos tenha roubado sua paz. Talvez o aluguel esteja vencendo. Talvez você esteja fazendo contas para ver se conseguirá comprar os remédios deste mês. Talvez exista uma entrevista de emprego que está deixando o seu coração ansioso. Talvez você esteja começando mais um dia sem saber como colocar pão na mesa. Jesus conhece tudo isso. Ele não ignora nenhuma dessas preocupações. O Senhor não olha apenas para a sua alma, Ele olha para toda a sua vida. Olha para a sua casa, para a sua cozinha, para a sua mesa, para o seu trabalho, para os seus sonhos, para aquilo que ninguém mais percebe. Por isso, nesta manhã, nós queremos rezar juntos. Senhor Jesus, toca o lugar onde minha fé ficou cansada. Toca aquele espaço do meu coração onde as decepções construíram muros. Toca as perguntas que ainda não encontrei coragem para fazer. Toca as respostas que ainda não chegaram. Senhor, cura em mim essa necessidade de controlar tudo. Ensina-me a descansar na Tua vontade. Ensina-me a confiar mesmo quando os meus olhos não conseguem enxergar o caminho inteiro. Ensina-me a caminhar um passo de cada vez. Livra-me da ansiedade que tenta antecipar o amanhã. Livra-me do medo que paralisa minhas decisões. Livra-me da tristeza que faz parecer que nada mais vai mudar. Dá-me um coração semelhante ao Teu. Um coração paciente, um coração humilde, um coração que saiba esperar, um coração que saiba permanecer firme mesmo durante as tempestades. Porque eu reconheço, Senhor, que muitas vezes eu quero respostas rápidas, quero milagres imediatos, quero soluções no meu tempo, mas Tu conheces o tempo certo para todas as coisas.
e nunca deixaste de cuidar de mim. Mesmo quando eu não percebi, mesmo quando reclamei, mesmo quando pensei que estava sozinho. Hoje eu quero renovar minha confiança, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque Tu permaneces comigo. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti as famílias. Existem pais que acordaram cedo hoje, carregando a responsabilidade de sustentar a casa. Pais que saem antes do nascer do sol, enfrentam ônibus lotados, trânsito, longas jornadas de trabalho e ainda assim voltam preocupados por acharem que não estão fazendo o suficiente. Abraça esses pais, Senhor, dá-lhes força quando o corpo estiver cansado, dá-lhes esperança quando o salário parecer pequeno diante das necessidades. Existem mães que já começaram esta sexta-feira cuidando dos filhos, preparando o café, organizando a casa, resolvendo problemas e escondendo o próprio cansaço atrás de um sorriso. Senhor, visita essas mães, faz com que elas sintam o quanto são preciosas aos Teus olhos. Renova as forças daquelas que pensam que ninguém percebe tudo o que fazem. Existem casais que estão tentando reconstruir o diálogo depois de tantas discussões. Casais que ainda se amam, mas que já não conseguem conversar sem machucar um ao outro. Derrama Teu Espírito Santo sobre esses lares. Ensina-os a trocar o orgulho pelo perdão, a impaciência pela escuta, as acusações pelo abraço. Existem filhos que estão longe de casa, filhos que partiram para outra cidade em busca de trabalho, filhos que quase não conseguem visitar os pais, filhos que carregam saudade em silêncio. Protege cada um deles, que nunca lhes falte a Tua companhia. E também existem famílias que vivem sob o mesmo teto, mas que já quase não conversam. Cada um preso ao próprio mundo, cada um escondendo suas dores. Entra nessas casas, Senhor. Assim como entraste no lugar onde os discípulos estavam reunidos, entra também em cada lar que agora acompanha esta oração. Leva a Tua paz, leva Teu perdão, leva Tua presença, porque quando Tu entras, o medo perde a força. Quando Tu entras, a esperança volta a respirar. Quando Tu entras, até os corações mais feridos começam novamente a acreditar. Pensa, Senhor, naquela pessoa que está rezando comigo agora enquanto prepara o café da manhã para a família e tenta esconder as próprias preocupações para não entristecer ninguém. Pensa naquele pai que saiu cedo de casa, entrou no ônibus ou no carro antes do amanhecer e durante todo o caminho só consegue pensar em como pagar as contas deste mês. Pensa naquela mãe que passou a noite acordada ao lado do filho doente e agora encontra forças apenas porque acredita que Tu estás cuidando dela. Pensa naquele idoso que mora sozinho e espera ansiosamente por uma ligação, uma visita ou um gesto de carinho. Pensa naquela viúva que ainda coloca um prato a mais na mesa por força do costume e sente o peso da saudade todos os dias. Pensa naquele jovem que sorri diante dos amigos, mas quando fica sozinho, luta contra a ansiedade, a solidão e o medo do futuro. Pensa naquela pessoa que perdeu o emprego recentemente e acordou hoje perguntando como conseguirá colocar comida na mesa da família. Pensa, Senhor, em cada coração que chegou até esta oração trazendo um peso que ninguém conhece. Que cada um deles sinta neste instante que não está sozinho. E agora, Senhor, eu quero colocar diante de Ti os nossos filhos e toda a juventude. Existem crianças que estão crescendo sem experimentar o carinho que tanto precisam. Existem adolescentes confusos, pressionados pelas redes sociais, pelo medo de não serem aceitos e por um mundo que tantas vezes lhes oferece caminhos vazios. Existem jovens que perderam a alegria de viver, jovens que já não acreditam em si mesmos, jovens que se afastaram da família, jovens que se afastaram da igreja, jovens presos ao vício, às más companhias, à violência ou ao desânimo. Jesus, bom pastor, vai ao encontro de cada um deles. Chama-os pelo nome, mostra-lhes que sempre existe um caminho de volta. Levanta aqueles que caíram, abraça aqueles que perderam a esperança.
Coloca ao lado deles pessoas que sejam instrumentos do teu amor. Protege nossos filhos quando estiverem longe dos nossos olhos. Guarda seus passos. Livra-os dos acidentes. Livra-os das escolhas que podem destruir seus sonhos. Que eles descubram que a verdadeira liberdade nasce quando caminham contigo. E agora, Senhor, eu quero rezar por todos os enfermos. Tu conheces cada hospital, cada quarto, cada leito, cada sala de espera, cada consulta marcada, cada exame que causa ansiedade. Visita aquele homem que aguarda o resultado de uma biópsia. Visita aquela mulher que iniciou um tratamento difícil e já sente o peso do cansaço. Visita aquela criança internada. Visita aquele idoso que enfrenta dores constantes. Coloca a tua mão misericordiosa sobre cada corpo enfermo. Se for da tua vontade, concede a cura. Se a cura não vier imediatamente, concede a força. Concede paciência. Concede esperança. Concede paz. Mas eu também quero rezar, Senhor, por aqueles que cuidam dos doentes, pelos filhos que acompanham os pais idosos, pelas mães que não saem do lado dos filhos, pelos maridos e esposas que permanecem firmes ao lado da pessoa amada, pelos médicos, pelas enfermeiras, pelos técnicos, pelos cuidadores. Quantas vezes eles também choram em silêncio, quantas vezes escondem o próprio cansaço para continuar servindo. Abençoa cada um deles, renova suas forças, que nunca lhes falte compaixão, que nunca lhes falte esperança. E agora, Senhor, eu coloco diante de Ti o trabalho e o sustento de cada família. Tu sabes quantas pessoas acordaram hoje preocupadas com os boletos. Sabes quantos olham para o aluguel vencendo. Sabes quantos precisam comprar remédios e ainda não sabem de onde virá o dinheiro. Sabes quantos fazem o possível para que nunca falte pão de cada dia sobre a mesa. Abre portas de emprego para quem está procurando uma oportunidade. Abençoa quem trabalha por conta própria. Fortalece os pequenos comerciantes. Protege os agricultores. Guarda os motoristas, entregadores, profissionais da saúde, professores, operários, vendedores, donas de casa e todos aqueles que saem para trabalhar honestamente. Que ninguém desanime diante das dificuldades. Que nunca falte dignidade. Que nunca falte coragem. Que nunca falte confiança na tua providência. Porque tu és o Deus que alimentou o teu povo no deserto. Tu és o Deus que multiplicou os pães. Tu és o Deus que continua cuidando dos teus filhos. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, depois de rezarmos a oração que Teu Filho nos ensinou, nós voltamos ao Evangelho desta festa de São Tomé. Hoje queremos pedir uma graça muito especial, que a nossa fé não dependa apenas daquilo que conseguimos ver. Que mesmo nos dias em que as respostas demorarem, o nosso coração continue repetindo com confiança as palavras de Tomé depois do encontro contigo. Meu Senhor e meu Deus, que essa profissão de fé se torne também a nossa força ao longo deste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã. Que alcance a sua casa, que passe pela porta de entrada, que visite cada cômodo, que toque o quarto onde alguém dormiu preocupado, que alcance a cozinha onde será preparado o pão de cada dia, que visite a sala onde tantas conversas importantes ainda acontecerão, que repouse sobre cada pessoa que mora com você, que a paz de Cristo permaneça nesta família, que o medo dê lugar à confiança, que a tristeza dê lugar à esperança,
que a dúvida dê lugar à fé. E mesmo no meio de tudo isso, Senhor, eu não quero começar este dia só pedindo. Eu quero também te agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiro. Obrigado pela cama onde pude descansar. Obrigado pelo café que talvez esteja sendo preparado agora. Obrigado pelo pão simples sobre a mesa. Obrigado pela água que mata a nossa sede. Obrigado pelas roupas que vestimos. Obrigado pela oportunidade de recomeçar mais uma vez. Obrigado pelas pessoas que colocaste em meu caminho. Obrigado por aquele abraço recebido quando eu mais precisava. Obrigado por uma palavra amiga. Obrigado por um sorriso inesperado. Obrigado pelo vizinho que cumprimenta. Obrigado pela criança que brinca. Obrigado pelo canto dos pássaros que anuncia um novo dia. Obrigado pelo sol que nasce mais uma vez. Obrigado porque, mesmo quando eu não percebo, Tu continuas sustentando a minha vida. Obrigado pelas pequenas graças que tantas vezes passam despercebidas. Obrigado porque a Tua fidelidade nunca depende do meu humor. Obrigado porque o Teu amor permanece o mesmo, mesmo quando minha fé vacila. Recebe, Senhor, este dia. Recebe a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe minhas falhas. Recebe meus medos. Recebe minhas incertezas. Recebe minhas lágrimas. Recebe meus sonhos. Recebe também aquilo que ainda não consigo colocar em palavras. Eu te entrego tudo, não como eu gostaria que fosse, mas como ela é. Transforma aquilo que precisa ser transformado. Fortalece aquilo que precisa permanecer. E ensina-me a aceitar com humildade e confiança aquilo que hoje ainda não posso compreender. São Tomé, apóstolo, que experimentaste a dúvida, mas tiveste a alegria de contemplar o Senhor ressuscitado, intercede por nós. Ajuda-nos a caminhar da insegurança para a confiança. Ensina-nos a buscar Jesus com sinceridade. Ensina-nos que uma dúvida apresentada com humildade pode tornar-se uma fé ainda mais forte quando encontramos o Senhor. Que diante das dificuldades jamais deixemos de repetir com todo o coração: meu Senhor e meu Deus. Agora eu quero te convidar para um momento muito especial. Se for possível, feche os seus olhos, respire profundamente, acalme o seu coração, imagine Jesus sentado diante de você. Não existe pressa, não existe acusação, existe apenas o olhar cheio de amor daquele que venceu a morte. Olhe para o rosto de Jesus, perceba que Ele conhece o seu nome, conhece a sua história, conhece as batalhas que ninguém mais conhece, conhece as noites em que você chorou em silêncio, conhece as perguntas que você nunca teve coragem de fazer. E agora imagine Jesus estendendo a mão para você, com uma voz mansa Ele diz: meu filho, minha filha, eu vejo você, eu conheço o peso que você carrega, não tenha medo, eu não abandonei você, continue caminhando comigo, eu permanecerei ao seu lado. Permaneça alguns instantes diante dessa presença. Fique nesse silêncio por um instante. Fale com Deus do seu jeito. Não precisa de palavras bonitas. Se quiser chorar, chore. Se quiser apenas respirar profundamente, respire. Se quiser permanecer em silêncio, permaneça. Deus entende o silêncio. Ele escuta até as orações que nunca chegaram aos nossos lábios. Agora, leve consigo esta certeza. Repita, com fé dentro do seu coração: Jesus está comigo. Eu escolho confiar. Nada poderá me separar do amor de Deus. Guarde essa verdade durante toda esta sexta-feira. Quando surgir uma preocupação, lembre-se de São Tomé. Quando aparecer uma dúvida, lembre-se do olhar de Jesus. Quando o medo tentar dominar o seu coração, recorde que o Senhor continua entrando pelas portas fechadas para levar paz aos seus filhos. Você talvez não veja todas as respostas hoje, mas pode caminhar sabendo que Deus continua presente. A fé não nasce porque vemos tudo. A fé cresce porque descobrimos que Cristo nunca deixa de caminhar conosco. Se esta oração tocou seu coração, escreva nos comentários: hoje eu escolho confiar em Deus. Escreva com fé,
porque essa declaração fortalece o coração e pode inspirar outras pessoas que também estão precisando de esperança. E se você lembrar de alguém que precisa desta oração nesta manhã, envie este vídeo. Às vezes, uma única palavra pode sustentar um coração que estava prestes a desistir. Continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor e lembre-se, quem caminha com Cristo pode atravessar as dúvidas sem perder a esperança. Evangelizar é preciso,